Vamos continuar nosso devocional. Hoje, o dia 45, na página 180. E o tema de hoje é: Não se encaixar pode ser um presente. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías 53, 10. Vamos à leitura de hoje. Fico pensando o que teria sido de Moisés, Esther, Daniel e Paulo se tivessem se encaixado. Por vezes, estar fora do padrão pode ser uma grande dádiva. Se José tivesse se encaixado perfeitamente em meio aos seus irmãos, não teria chegado a ser governador do Egito. Precisou ser desprezado, rejeitado e ridicularizado para então ser arremessado rumo ao seu destino. Tempos antes de lançar a plataforma de ensino Casa de Isabel, tentei fugir de todas as maneiras. Pensava não me encaixar naquele tipo de trabalho. Tinha medo da câmera, sentia-me desconfortável e não queria exposição. Houve muitos momentos nos quais disse a mim mesma: não vou conseguir. Chega, não quero isso. Só decidi liberar as gravações e lançar o projeto depois de vencer muitos gigantes interiores. No entanto, para isso, tive de entender que na realidade não era eu quem não me encaixava, mas que Deus havia desenhado algo para mim que eu seria incapaz de viver sem a sua presença capacitadora. Foi então que decidi: vou me submeter a esse processo. E o resultado? Hoje, estar em frente a uma câmera já não me causa desconforto. É como se nada estivesse ali. A verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal e expansão do reino muito a sério. Portanto, se Ele tem algo em mente para você, o meu conselho é: não fuja. Então dá para fugir? Você pode se perguntar. Claro que sim. Só que se fizer isso, você viverá derrotada pelos seus gigantes interiores. Quem me vê agora pode achar que sempre tive todos esses conceitos claros e bastante em minha mente. Mas os que me conhecem há mais tempo dirão: ela era bem diferente. Não acordei uma bela manhã transformada na pessoa que sou hoje. Precisei passar por um longo processo de desenvolvimento até compreender o propósito que Deus havia desenhado para mim. E até hoje, isso ainda está em andamento. O texto de hoje diz que Deus, para cumprir seu propósito na vida do filho, precisou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus enfrentou um episódio significativo. Foi conduzido ao deserto para permanecer 40 dias em jejum e depois ser tentado pelo diabo. Creio que não exista uma prova mais dura que o deserto. Aliás, trata-se de um terreno com especificidades que, por si mesmas, explicam o motivo de esse teste ser tão árduo. Moisés, em seu discurso de despedida, declara que o Senhor os havia conduzido por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Ou seja, iriam obedecer ou não aos mandamentos divinos. Isso quer dizer que o povo de Israel foi humilhado e padeceu para que Deus, em seguida, usasse aquela situação como oportunidade para sustentá-los e ensiná-los. Todo aquele sofrimento foi aproveitado pelo Senhor com a finalidade de produzir um caráter aprovado. Consistia em uma prensa para extrair o melhor daqueles seres humanos que não sabiam honrar a Deus. Isso me lembra de uma das parábolas mais belas de Jesus. Em Marcos 2:22, lemos: E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Segundo esse texto bíblico, o vinho novo deve ser guardado em um odre novo por razão muito simples. Este é capaz de expandir e preservar o conteúdo em condições apropriadas. Há pelo menos duas verdades aqui a serem destacadas. A primeira é que o vinho é produzido pelo esmagamento da uva. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus, a ponto de ser aprovada no teste do caráter, um novo vinho será produzido na vida. A segunda, porém, está relacionada à primeira. O novo vinho não se encaixa neste velho arcabouço. Por isso você sofrerá uma sensação de deslocamento. Nesse momento, deverá tomar uma decisão: preservar a velha estrutura
ou dar espaço à nova para poder expandir. Muitas mulheres fracassam em cumprir o propósito de Deus porque resistem ao odre novo. Acostumaram-se tanto com as vitórias passadas, com as antigas maneiras de atuar, ou com o conforto, que a máxima, o vinho velho é melhor, resume sua perspectiva de vida. Não viva do passado. Aprenda com ele para ser capaz de seguir em frente. Adapte-se às novas estruturas para receber o vinho novo. E não se esqueça, não se encaixar pode ser um presente. Antes de fazer a leitura, fazer a oração sobre essa porção de leitura de hoje, eu fiz uma pausa aqui na gravação do vídeo para me lembrar de um conceito que eu tenho estudado a nível de gestão, que me veio à memória enquanto eu lia essa porção de hoje. E aqui, enquanto a gente lê o texto, nós percebemos que a autora tá falando sobre os processos e sobre como cada um deles vai nos aprimorando, nos aperfeiçoando, aparando as nossas arestas, sobre como o sofrimento, a humilhação, o caos, a dificuldade vão alargando a nossa mente, de certa forma, reduzindo a nossa sensibilidade ou a nossa fragilidade, né? E enquanto eu li, eu me lembrei desse conceito, fui buscá-lo aqui na memória, exatamente como ele é. E num livro que eu li recentemente, o autor falava que o caos é uma circunstância que fará parte regularmente da vida de um gestor no ambiente corporativo. E você precisa se habituar à presença dele em alguns momentos, porque você pode trabalhar para que ele aconteça com menos regularidade, né? Aconteça mais espaçadamente, mas ele sempre vai acontecer. E existe benefício em lidar com o caos, e é justamente o fato de que a cada problema, a cada desafio que você enfrenta, a cada caos que você tem que administrar, você se torna realmente mais firme, mais resistente, menos suscetível à desistência. Então, existe um valor em administrar o caos, em lidar com o caos, de todo o processo de crescimento e desenvolvimento, né? E no ambiente corporativo, esse autor que eu li, ele falava: deixe que o caos reine primeiro e depois reine sobre o caos. Então, o caos nunca pode ser deixado. Ele pode até reinar, mas em algum momento você vai assumir as rédeas e vai reinar sobre ele, porque nós temos condições de lidar com esses problemas trágicos de cada processo. Mas no meio corporativo, o caos ele é visto como uma oportunidade de desenvolver. Na vida cristã, o caos, os problemas, os desafios sobre os quais a gente se sente estranho, né? A gente acha que não se encaixa naqueles desafios ali. Eles representam não só uma oportunidade de nos desenvolver, mas também uma oportunidade de nos aperfeiçoar a identidade que Cristo quer construir em nós. Nós não nos tornamos apenas pessoas melhores depois de vencer os desafios. Nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que Cristo deseja para nós, a fim de que tenhamos a capacidade para cumprir desafios que virão em tempos que nós não sabemos, que nós não conhecemos. O Senhor conhece o futuro, então os desafios desse presente sobre os quais nós nos sentimos estranhas, parece que essa posição não é para mim, parece que esse desafio não é para mim, parece que essa carga de responsabilidade não é para mim, eu não me encaixo nisso. É importante que a gente entenda se é parte do propósito do Senhor, às vezes para um momento em que nós não imaginamos. Então, é muito comum na vida o Senhor nos apresentar alguns desafios que nos formarão para um propósito específico e nos sentirmos estranhas, né? A gente não se encaixa, eu não tenho perfil para isso, mas o Senhor vai propondo pequenos desafios e à medida que nós o vencemos, né, dominamos sobre aquele caos,
Daqui 1 ano, daqui 2 anos, aquilo que era um bicho de 7 cabeças para você já é um bicho de uma cabeça só, né? Então, é precioso abraçar os desafios que Deus propõe, abraçar realmente, permitir que vinho novo seja colocado em odres novos para viver experiências diferentes e sermos moldadas conforme a vontade do Senhor, para um propósito que Ele determinou na eternidade. Então, vamos orar sobre isso, amém? Pai, te rendemos graças por essa porção de devocional que o Senhor dispensou sobre nós neste dia. Louvamos ao Senhor pela sua bondade em nos guardar e em selecionar, Senhor, desafios que muitas vezes, ao nosso ver, são muito além daquilo que nós podemos abraçar, daquilo com que nós podemos lidar, mas que o Senhor sabe que são necessários para o nosso amadurecimento, desenvolvimento, a fim de que em algum momento nós possamos segurar com as nossas mãos algo que o Senhor nos dará, uma responsabilidade, uma posição, um lugar. Nos ajuda, Senhor, a compreender as estações em que estamos vivendo, a fim de que possamos viver do modo certo. Nos tempos de preparo, abraçar os desafios, nos tempos de exposição, nos colocar nos lugares onde o Senhor está nos chamando para estar. Nos ajuda, Senhor, a ter discernimento do tempo, dos desafios, das guerras que nós realmente devemos abraçar e daquelas que nós não devemos abraçar, dos desafios que contribuem para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento daquilo que o Senhor está construindo em nós para um determinado dia, para um determinado lugar. Abre, Senhor, as nossas mentes, o nosso entendimento, amplia, Senhor, as nossas faculdades mentais para abraçar tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós nesse tempo. Louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu santo nome, consagramos a Ti a nossa vida mais um dia. Amém.